Exercício da Unicamp agora. No triângulo ABC exibido na figura a seguir, AD é bissetriz do ângulo interno em A e o segmento AD tem mesma medida do segmento BD. Não estranhe se aparecer o símbolo de congruência nessas horas, lembra? É o tio com o sinal de igual para dizer que os segmentos têm a mesma medida, tá? Então, na figura que eu já trago, vou marcar antes até da leitura. Ele está dizendo para nós que o AD é congruente, é igual, tem a mesma medida do BD. A pergunta do exercício é justamente o ângulo interno em A é igual a, tá? Bom, este ângulo em A foi dividido em dois pedaços iguais. Ele disse no texto AD é bissetriz. Portanto, aqui x e aqui x. O que nós queremos é 2x, hein? Que é o ângulo em A, tá? O ângulo interno em A. Galera, olha que legal. E de novo o teorema do ângulo externo. Este ângulo que está aqui, ele é externo em relação ao triângulo de cima, prolongamento do lado CD com o próprio lado AD. Se ele é ângulo externo, ele é a soma dos dois internos não adjacentes a ele. Logo, eu vou dizer que esse ângulo é x mais 60 graus. Beleza? Tranquilo? De boa? Facinho, né? Bem facinho. E olha que bacana. Como AD é congruente a BD, você tem um triângulo ABD que é isósceles. É isósceles. Então, se eu tenho dois lados iguais, eu tenho dois ângulos iguais. Aqui também será x. E o exercício acabou. Acabou. Eu vou olhar para o triângulo ABD isósceles e vou dizer que x mais x mais x mais 60 graus iguais a 180 graus. A soma dos três ângulos internos. 3x igual a 120, x igual a 40 graus, e aí aquele cuidado que eu já te chamei a atenção por tantas vezes, que você já até se irritou. Lê a pergunta de novo, não tem essa alternativa, coisa que você seria obrigado a fazer, lê de novo mesmo, mas leia sempre. Ele quer a medida do ângulo em A e nós já avisamos desde o começo, o ângulo em A é 2x, então portanto esse 2x será de 80 graus. Você marca aí a alternativa letra C. Letra C é a resposta desse exercício. Simples, porém belíssimo. Traz um pouquinho de tudo o que falamos de triângulo. Soma dos ângulos internos, teorema do ângulo externo e mais do que isso, gente, triângulo isósceles, tá? O grande tema desse módulo que trata de congruência de triângulos é pensar triângulos isósceles como parte daquilo que você precisa saber para resolver problemas, tá? Então, dois lados iguais, dois ângulos iguais, ok? Os ângulos que enxergam esses lados congruentes, não esquece. É o principal exercício desse módulo, localizar triângulos isósceles e pensar esses dois ângulos iguais que enxergam esses lados iguais. Esse é o grande recado. Pessoal, olha que bacana esse exercício 2. Em um triângulo ABC, o ponto T é o ponto médio do lado BC, o segmento AT é perpendicular ao lado BC, e o AB 4x mais 7 e o AC 3x mais 17. Marquei tudo isso já aí na figura para a gente ver. Repare. Tudo bem? Determine o valor de x, essa é a pergunta. Vamos lá. Com tudo que o exercício nos deu, já desenhei, já posicionei as medidas e já estou escrevendo isso aqui para você, que eu tenho dois triângulos congruentes. Você vai dizer para mim, como assim? Ó, esse lado é congruente a esse, certamente, dois lados iguais, porque ele fala que esse ponto é ponto médio, então isso igual a isso, certo? Ele fala de AT ser perpendicular a BC, então um ângulo reto a cada lado, e um lado comum a dois triângulos, justamente ao ABT e ao ACT. E eles são congruentes justamente pelo caso lado, ângulo, lado. É o que ele tem, ó. Ele tem lado, lado conhecidos, ângulo e lado. A sigla ajuda a gente a gravar os casos de congruência, elas não ocorrem aleatoriamente. A sigla serve para a gente gravar. O ângulo em questão é formado pelos lados, né? Veja, na hora de escrever a congruência, esse é o símbolo, escreve certinho ângulo com ângulo.
Como assim, Léo? O ângulo B é o ângulo igual ao que eu tenho em C. Esse ângulo que eu tenho aqui é igual a esse. Pensa dobrando um triângulo sobre o outro, ele vai sobrepor. Então eles são iguais, tá? Assim como o ângulo em A fica igual ao ângulo em A. O fato é que os triângulos são congruentes. Qual que é a conclusão? Aquilo que faltava. Esse lado é congruente a esse, certamente. Né? Na dobra de um pelo outro, o AB coincide com o AC. O AB é congruente ao AC. Quer escrever isso? AB, o segmento, é congruente ao lado AC. Tá bom? O que interessa para nós é dizer que o AB é igual ao AC. E vamos sem muito blá blá blá, né? 4x menos 3x dá x igual a 17 menos 7, 10. A pergunta é determine x, não tem unidade de medida, e essa é a resposta que vai para esse exercício que cobrou a essência da congruência de triângulos, tá bom? Beleza? Bacana, hein? Vamos lá, mais um. Dois terrenos triangulares ABC e D e F têm as seguintes particularidades. Meu conselho, já faz aí dois triângulos, ó. Fiz dois triângulos. Faz, tá? Você vai perceber, não precisa na hora da figura, porque é uma questão teste também, ficar com muita preocupação. Marquei os vértices ABC num, DF no outro, e agora eu vou marcando conforme ele me diz que o ângulo ABC, este ângulo aqui, ó, ele é congruente, ele é igual ao DF, é igual aqui. Ele disse que o segmento BC, tá aqui, ó, BC é congruente, é igual em medida ao EF, tá aqui. Ele está dizendo para mim que o ângulo em C, este ângulo aqui, é congruente, é igual ao DEF, DFE, desculpe, eu que li errado, DFE, então esse ângulo congruente é esse. Aí ele está dizendo para nós que o lado AC mede 3x mais 10. O lado DF mede x mais 110. Muito bem. O dono do terreno ABC cercou o lado AC do terreno colocando tela linearmente. O comprimento mínimo de tela em metro para cercar o lado AC foi igual a... Galera, bora! Eu sei que AC certamente será igual a DF. Léo, por quê? Porque eu afirmo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo. Ó, eu fiz ABC, eu vou nessa ordem nos vértices. Ó, uso os ângulos para referência. DEF. DEF. Qual que é o caso que garante essa congruência? É o caso ângulo, lado, ângulo. Eu podia fazer aquela piada infame do tipo, lá, ó, ângulo, lado, ângulo congruentes nos dois triângulos. É o caso ALA. O lado ajuda a formar os ângulos. Certamente 3x mais 10 igual a x mais 110. Onde, ó, 3x menos x deu 2x, igual a 110 menos 10, 100. Dividir por 2, o x, 50, a unidade é metro. E aí o exercício pergunta sobre o lado AC. O lado AC está aqui. Ele cercou esse lado AC com, segundo ele, tela. Beleza. 50 vezes 3 dá 150 mais 10. O nosso amigo aí terá gasto 160 metros, no mínimo, para cercar. No mínimo, né, gente? Porque, sei lá, eu tento pensar assim, na vida real você não compraria 160 metros de tela precisando de 160 metros. Você compraria de repente mais. Mas é um mínimo, é o necessário, né? Por isso a palavra mínimo aparece ali, muita gente estranha. Não estranhe. O mínimo é esse. É a letra E que você marcou. 160 metros necessários para cercar esse terreno com tela. Ok? Um dos exercícios mais legais que nós temos nesse momento. Você do terceiro também tem esse exercício lá nos propostos, tá? Você vai encontrar esse exercício na sua apostila como sendo o exercício de número 113. 113. Página 102, para dar referência completa, tá bom? Ele é legal porque ele cabe numa prova como sendo Enem, ele cabe numa prova como sendo qualquer. Legal? Eu acho um ótimo exercício.
ele é interdisciplinar. Vamos ler. Falando muito. Um avião voava a uma certa altitude e velocidades constantes. Num certo instante, quando estava a 8 km de distância de um ponto P, aqui ó, 8 km, distância do avião, de um ponto P no solo, ele podia ser visto sob um ângulo de elevação de 60 graus. Está marcado aqui. Os 60 graus, gente, é o ângulo de elevação em relação ao solo. Ok? Tudo bem? E 2 minutos mais tarde, passado um tempo de 2 minutos, o avião, ele vai dizer, esse ângulo passou a valer 30 graus. O avião veio parar em A1. A linha. Ele estava em A, veio para a linha. Ok? E ele está voando paralelo ao solo. Ok? Beleza? Para fazer sentido esses ângulos que ele descreve, o avião está voando a uma altitude constante. Ele fala isso. Então quer dizer que esse segmento A, a linha, é paralelo ao solo. Certo? Mas vamos à pergunta. Ele quer a velocidade desse avião. É teste também, eu só tirei por causa de espaço. Tá? Vou só dar um belíssimo exercício. Se nós temos 30 graus aqui embaixo, certamente aqui é 30 também. Fato, não é mesmo? Afinal de contas, eu tinha 60 o total, aqui é 30, então aqui é 30. O 30 que está aqui, veja, ó, retas paralelas cortadas por uma transversal. Os 30 graus que estão aqui, estão aqui. Estão aqui. Marquei. O que nós ganhamos? Um triângulo isósceles. 2 ângulos iguais, 2 lados iguais. Tá? Então, se aqui eu tenho 8 km, aqui eu também tenho 8 km. Por favor, hein? Esse T igual a 2 minutos é o tempo para fazer esse trajeto do avião de A até a linha, ok? Essa medida é 8, essa medida é 8. A distância que nós temos aqui, então, também é 8, que é a distância que nós temos aqui. Eu estou metendo esse D aí, você sabe, eu sou matemático, não sou físico, mas eu sei bem que velocidade, quando a velocidade é constante, não tem aceleração, estamos falando do movimento uniforme, né? É a velocidade, o mesmo que distância, que são 8 km, dividido pelo tempo. Agora, as alternativas, eu peço que você olhe agora, elas não estão em quilômetros por minuto, porque se eu puser 2 aqui, eu vou ter em quilômetros por minuto. E não está quilômetros por minuto, está quilômetros por hora. Pergunto a você, responda rápido daí. 2 minutos em hora, quanto é? É só dividir esse tempo em horas, 2 em relação a 60, você tem 1/3 de hora. Ai, Léo, aliás, 1/30 de hora, desculpe. Não entendi. Claro que você entendeu. Quanto que é 30 minutos em uma hora, em relação a uma hora? 30 sobre 60, meia hora. A relação é a mesma, é comparar. É a fração de uma hora, não é? Então, ao invés de 2 minutos, eu vou pôr 1 sobre 30. Ora, você sabe, conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo, vai ficar 8 vezes 30. Conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. 8 vezes 30, 240 quilômetros por hora. 240 km hora, você está localizando isso, você localiza isso na alternativa de letra B, de bola. Beleza? Então usamos o fato de aparecer um triângulo isósceles para conseguir perceber que a distância 8 que eu tinha é a mesma distância que eu tenho aqui em cima. Beleza? E usamos o conceito de retas paralelas também. Então um exercício bem completo em virtude de tudo que vimos até aqui. Faça ele de novo, é minha sugestão. Apaga tudo e faz de novo. Tem que ser óbvio, não é olhando e colando. Tem que ter entendido. Tudo bem?